Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo. Vamos começar às 8 horas, então vou dar um tempinho aí para todo mundo se organizar, pegar os cadernos, né? Pegar aquele suquinho, um café, sentar na sua casa, aproveitar um pouquinho, né? Que hoje a gente vai ver um pouquinho de química e isso aí para a gente começar essa aula inaugural, né? Desafio estilo EAD, né? Vamos ver agora. Então, espero que todos estejam bem. Eu vou me apresentar, né, falar um pouquinho do projeto, falar sobre a química, falar sobre como é que se desenrolou, né, esse processo de a gente chegar em um veredito de falar sobre alguns conteúdos EAD, né, dessa forma. Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Matheus, tá? Eu sou professor da área de Química, mais precisamente da área de Química Orgânica, né? Nós, da Química, nós separamos a disciplina de Química em duas químicas básicas, que é a Química Orgânica e a Química Geral, certo? Então, bom, eu faço parte do time que trabalha mais com a Química Orgânica. Então, o que é a Química Orgânica? A Química Orgânica é aquela química do terceiro ano, mais propriamente dito, né? Agora está se vendo também no primeiro ano, porque agora tem o nono ano, mas o pessoal que veio dessa leva que tinha até a oitava série, nós conseguimos ver a química orgânica lá no terceiro ano, né? Um conteúdo um pouco mais avançado. Por que a química orgânica ela é muito importante? Porque a química orgânica ela está presente em absolutamente tudo que nós vemos, né? Bom, mas isso a gente vai conversando aos pouquinhos e vamos falar tudo direitinho, certo? Bom, vou me apresentar, me chamo Matheus, tá? Eu sou químico de alimentos, então eu sou formado na Universidade Federal de Pelotas, tá? Todo mundo me ouve, certo? E eu sou químico de alimentos. Então, o que faz um químico de alimentos? O químico de alimentos é aquele que trabalha com. Deixa eu pegar a câmera novamente. Vem aqui Então, embaixo. o químico de alimentos é aquele que vai trabalhar com Exa- química de alimentos. Só que a gente vê muita química na nossa faculdade. Então, como a gente vê bastante química, a gente também vê toda essa química básica também do ensino médio. Então, nós vamos ver a química orgânica, tá? Propriamente dita, aquelas partes de cadeias orgânicas, né? Todo carbono liga com outro carbono, tá? Então, isso tudo nós vamos ver. Bom, eu fiz também mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos também na Universidade Federal de Pelotas, então eu sou filho de uma universidade federal, então eu sei valorizar, né? Eu valorizo bastante o conhecimento que vem dessas universidades. Bom, a gente está vendo agora no atual cenário do Covid, que as universidades federais, inclusive, né, pertinente falar que a Universidade Federal de Pelotas está se destacando bastante com relação a isso, sobre pesquisas relacionadas a isso. Então, é muito interessante a gente defender a educação federal, né, estadual, municipal, né, defender a educação pública, né, porque ela é extremamente importante, ela muda vidas, né. Atualmente eu também sou professor do IFSU, né, do campus Visconde da Graça, o que a gente chama de KVG, né, várias pessoas já devem conhecer, e lá eu ministro as aulas de tecnologia de alimentos, tá? Bom, o desafio, então, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o desafio. Bom, o desafio é um projeto extensionista, ou seja, a gente lida com a comunidade, tá, da Universidade Federal de Pelotas. Então, nós temos várias disciplinas, mais 60 professores, nós temos coordenadores, né? Eu mesmo sou coordenador da área de Química. Então, a gente vai trabalhando justamente para quê? Para fornecer pessoas que não têm condições de pagar um curso pré-universitário terem acesso a esse tipo de conhecimento para realizar a prova do Enem, tá? Por que nós decidimos, então, fazer esse EAD? Bom, porque, primeiramente, né, nós sabemos que o Enem ele não foi cancelado ou não foi prorrogado as lições, né, não foi postergado em situação do Covid, então as pessoas, a gente não está conseguindo ter esse contato presencial com vocês, infelizmente. Tá? E, infelizmente,
também, né, porque já sabemos a atual conjuntura política, não está sendo prorrogadas as inscrições ou adiado a elaboração do Enem. Por isso a gente resolveu, né, eu e junto com os demais coordenadores e outros professores também do curso, que a gente conversa com as áreas, né, para saber exatamente o que a gente vai, o que nós vamos fazer. Então, resolvemos falar sobre um conteúdo de forma EAD, de forma à distância, né? Então, aí já foi elaborando vários planos para a gente tentar e chegar ao que nós temos agora, tá? Bom, sem mais delongas, então vamos começar falando sobre química, né? Então, vocês vão ver aí, acho provavelmente embaixo, aqui, tá? Tem uma apresentação de slides, e aí eu vou falando a respeito disso, vocês podem perguntar no chat, tá? Podem perguntar, nós temos professores de química no chat que vão pegar essas questões, vão me mandar via WhatsApp, e aí essas questões a gente pode resolver isso aqui na live. Por isso que a gente está fazendo assim em formato de live, porque a gente pode falar com vocês e vocês podem responder para nós. Tá? E o que a gente pode fazer? A gente pode ter essa interação, por mais que seja virtual, né? Essa interação entre professor e aluno, certo? Então, bora começar, bora aprender química, porque a química é uma das principais áreas que cai no Enem dentro das ciências da natureza, que englobam biologia, química e física, tá? Então, vamos lá. Bom, a química orgânica é a química que vai reger exatamente o estudo de quem? Nós temos um componente principal na química orgânica que a gente pode chamar de carbono. Sim, o átomo de carbono é o que vai fazer exatamente o quê? O carbono, ele é responsável por fazer várias cadeias carbônicas. Isso vocês já devem ter visto na parte de que vocês viram no terceiro ano ou no primeiro ano, dependendo de que época da escola, né, do ensino básico você está. Então, vamos lá. Ou você já passou até por esse período, não tem problema. A gente vai começar bem do básico e a gente vai se aprofundar a respeito desse conteúdo. Então, não há problema. Beleza? Vamos lá, então. A química orgânica, bom, por exemplo, eu vou abastecer o meu carro. O que eu vou colocar? Bom, vou colocar álcool, vou colocar gasolina, vou colocar diesel, né? Independente. Gente, tudo isso aí é química orgânica. Quando a gente for falar de petróleo, a gente fala também de química orgânica. For falar de plástico, Peraí, escuta que eu vou fazer umas aulas aqui. Tô ouvindo? a Tô química fazendo orgânica, aula. ela está presente em Queria. várias partes da nossa vida, né? Então, a química orgânica está presente nos combustíveis, né? Nos polímeros, então, também Não nos dá para botar alimentos, na né? Que TV? é uma das coisas principais. É bem melhor. Eu vou Isso aqui comer é aula agora um pão. Se fosse no YouTube. Um pão que é rico em quê? Carboidratos. Então, os carboidratos são componentes químicos altamente energéticos. Então, no momento que eu estou falando com vocês agora, realizando essa aula EAD, bom, eu estou queimando calorias, né? Estou emanando CO2, estou inspirando oxigênio. Então, pensem que a química, ela é uma coisa que está ao redor de todo mundo, né? Então, química ela é atualmente aplicável, né? Química é combustível, polímero é alimento. Nós somos constituídos de química. Então, se a gente for pensar, olha que louco. Nós somos formados de moléculas. A gente pode dizer que o nosso corpo é formado de pó de estrelas, porque os átomos eles saem de uns lugares e vão para outros, eles se rearranjam de formas específicas, tá? Tudo isso a gente vai ver como é que um átomo está se rearranjando, né? Como que um átomo vai ligar em outro? O que que faz um átomo ligar ao outro, né? Por que que nós temos, o que que é um CO2, né? CO2 é um componente, né, que é o gás carbônico, mas como é que o carbono liga com dois oxigênios? Quantas ligações faz esse carbono, né? Então, é uma coisa, por que que o carbono ele faz 4 ligações? Então, tudo isso nós vamos ver na nossa química geral, que também vai ser utilizada na nossa química orgânica, tá? Então, por exemplo, a gente fala no nosso corpo humano, então, quando na hora da prova, não consigo lembrar de alguma coisa, olha para ti mesmo que tu já vai enxergar a química, olha para o teu ambiente que vai enxergar a química também. Então, às vezes, a gente fica muito nervoso, né? A gente vai fazer uma prova. Eu mesmo já passei pelo Enem, então eu sei como é que é, já passei por vestibulares, né? Então, eu sei exatamente como é que funciona essa dinâmica. A gente fica nervoso, dá aquele branco, né? E a gente não consegue. Então, primeira coisa, mantenha uma calma. Segunda coisa, pensem que a química, ela tá assim, ó. A gente inspira a química, respira a química literalmente, tá? Então, o corpo
corpo humano, por exemplo, é rico em química. Nós temos enzimas, nós temos proteínas, nós temos lipídios, né, as gorduras, né, nós temos carboidratos, todo o nosso sistema sanguíneo, né, e exatamente essa preocupação, né, que nós temos em relação a isso. A química é vida, né? Então, nós temos uma parte específica da química que estuda alguns mecanismos químicos. Peraí, só um momentinho. Conseguem me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Alô? Tem som? Alô, vocês estão me ouvindo? Agora foi? Eu não sei porquê, mas está muito baixo. Vou ter que falar bem alto assim, ó. Então, a química, ela é uma coisa que está presente nos nossos alimentos, né? Nos combustíveis, né? Então, está presente nos alimentos, no corpo humano. Então, a química está presente em tudo. No momento em que eu respiro, né, nós estamos expirando CO2 e nós estamos inspirando, né, oxigênio. Então, a química está presente em diversas etapas do nosso corpo humano. Tá? Então, vamos lá. A química, né? Aonde que mais a gente pode ver química? Química está presente em várias partes, né, do nosso ser, da história, né? Então a química ela pode ser usada também para o bem, tá? Então nós temos diversas aplicabilidades da química, né? Bom, um exemplo disso é exatamente o que? As vacinas, os remédios, né? Os medicamentos, né? Os alimentos, a química pode ser usada para conservar alimentos. Agora a gente está vendo essa parte de Covid, né? A gente vê que é uma coisa que a gente vê, nossa, mas o que é um álcool 70? O que ele está fazendo? O que é uma molécula de um RNA? Mas o que é um anticorpo? Né? Por que nós temos que utilizar sempre álcool 70 e não 92? Por que isso é importante? Né? Isso eu vou fazer um podcast e vou demonstrar para vocês o que é que a gente vai fazer. A gente vai fazer também podcasts e a gente vai colocar para vocês escutarem, né? Então, são temas que são pertinentes da química que a gente vai também tratar com relação a isso, tá? Que já foram testados, que já foram vistos também, né? Então, por exemplo, a química ela pode ser utilizada para o bem, em torno de vacinas, etc., mas também ela pode ser utilizada para o mal, tá? Então, a gente pode falar a respeito de drogas, né? A gente já fez um aulão ano passado, um desafio junto com os professores da química a respeito disso. Baixei o Drogas, né? volume que a Algumas mãe tá drogas estudando, meu filho. tem mal para a É. pessoa. A gente Toninho, pode ver baixa que aí. eles podem ser utilizados também, mas pode ver com relação a lixo, né, resíduos sólidos. Armas químicas também são utilizadas. Então, quando a gente fala de química, a gente pode falar de umas coisas boas, né, como desde vacinas, desde medicamentos, né, desde, por exemplo, um desinfetante que a gente utiliza. Por que nós utilizamos o cloro? Por que o cloro tem um efeito sobre o vírus do Covid, por exemplo? Tudo isso é química, gente. Então, ela pode ser Baixa o utilizada para o máximo que bem, der. O mas máximo que der aí. pode ser utilizada para o mal.
tá bom? Então, sempre pensem que a química, ela vai ter justamente essa abordagem diferenciada, tá? Então, vai ter o quê? Uma abordagem de que a química pode ser coisas positivas ou negativas que podem vir a cair no Enem. E outra coisa, gente, quando vocês forem falar de química, quando vocês forem ler a prova de ciências da natureza, não esqueçam de ver exatamente os gráficos, as tabelas, as figuras e também a fonte desses gráficos e dessas figuras. Tá? Não esqueçam disso, porque é extremamente interessante, extremamente proveitoso que vocês leem cada detalhe da prova. Ai, professor Matheus, mas vai demorar para eu ler a prova? Vai sim demorar. Às vezes você vai entregar faltando 20 minutos, tá? Não deixem a redação para o final, tá? Não façam isso, façam lá primeiro. Os professores de redação vão dizer isso para vocês, mas assim, ó, bom, ciências da natureza, primeira coisa, tá? Fiquem calmos, porque todo mundo fala de química, física, biologia, matemática, né? Ah, meu Deus, no segundo dia eu vou me ralar. Não vão com esse pensamento que não é um pensamento bom. Não façam isso. Química não é difícil, tá, gente? Assim como matemática também não é difícil, que eu achava matemática difícil, assim como física não é difícil. Gente, tudo dá-se um jeito, a gente consegue, a gente vai conseguir junto, tá? Então, vocês em casa, anotem aí. Não fiquem nervosos, dizer não fica nervoso, né? A gente vai ficar nervoso, obviamente, mas tentem não ficar e ler cada detalhe da prova, inclusive até a fonte da figura, a fonte da tabela, a fonte do gráfico, tá? Não esqueçam. Bom, em relação então à química orgânica, bom, a química orgânica, tudo começou com estudos de combustão. Então vocês vão poder olhar aqui nesse slide aqui, tá? Vocês vão olhar estudos sobre combustão de Lavoisier, tá? Então ele vai começar a fornecer pistas, tá, de identificação de alguns dos componentes, né, de medicação e da quantidade de água. Então, ele mediu a quantidade de dióxido de carbono, né, presente na água, tá? Porque o dióxido de carbono ele pode sim estar dissolvido na água. Então tudo começou com os estudos de Lavoisier, tá? Então aí foi nesse momento que a gente conseguiu dividir a química basicamente em duas químicas, tá? A química orgânica, que vai lidar justamente com essa parte de carbono. E esse carbono, gente, olha, o carbono é um elemento, olha, maravilhoso. Por que é um elemento maravilhoso? Porque ele forma cadeias carbônicas. Ele forma uma infinidade de produtos, né? Uma infinidade de materiais, uma infinidade de substâncias químicas, tá? Então, aí, nós temos o estudo da química orgânica, que vai terminar o estudo do carbono, tá? De elementos, de compostos, né? Elementos não, de compostos à base de carbono. Já nós temos uma outra parte da química que chama química inorgânica, mas a química orgânica, ela foi originalmente falada sobre algo vivo. Hoje não é mais assim, né? Porque existem, nós somos carbono, né? Então nós temos carbono, né, na nossa composição. E nós temos também a parte da química orgânica, desculpa, inorgânica, que vai trabalhar justamente ácidos, bases, sais, né, a teoria básica, né, da química, né? Então nós temos essa divisão, certo? E aí a gente pode também entender que essa divisão ela vai fazer uma completa diferenciação, né? Então a química inorgânica são substâncias de matérias não vivas, tá? Ao passo que a química orgânica são matérias obtidas de fontes naturais. Então, por exemplo, o petróleo, gente, ele foi, né, algas marinhas, né, que foi depositando, restos de animais também, né, que foram se depositando no fundo, né, do oceano e através de altas pressões virou, né, esses componentes que nós temos agora. Então, alguns componentes nós chamamos de hidrocarbonetos. Bom, o que são hidrocarbonetos? São moléculas compostas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? São os hidrocarbonetos. E é basicamente isso que a química orgânica estuda. Claro, a química orgânica também estuda um pouco da vida e nós chamamos isso de bioquímica, que é uma das partes mais importantes do Enem, porque como o Enem é interdisciplinar, o que acontece? Bom, eu tenho que a química misturado com biologia, que faz parte das ciências naturais, nós temos o que nós chamamos de interdisciplinaridade, ou seja, a bioquímica. A bioquímica é o estudo da química que envolve toda a vida, certo? Então, foi determinado posteriormente que a química orgânica, né, além de estudar tudo que é vivo, também estuda
né, tudo que é feito de carbono. Porque, por exemplo, o grafite, ele é feito de carbono, mas ele é vivo? Não, ele não é vivo, mas ele também é estudado através da química orgânica. Então, por exemplo, se alguém falar para você, não, nós temos essa diferenciação, a química orgânica e inorgânica, e a orgânica é só estuda tudo que é vivo. Não é bem assim, gente. A gente fala de química orgânica é somente aquela, né, que estuda o quê? Faz o estudo do carbono, certo? Porque, por exemplo, diamante também. Diamante é feito de carbono. E ó, riquíssimo, né? E o grafite também. Sendo que o grafite e o diamante eles são bem semelhantes quimicamente. Muda algumas estruturas que posteriormente a gente vai ver. Mas o que eu quero é que vocês entendam que a química orgânica ela vai estudar o que? O carbono. Tá? Então a gente dissocia essa ideia de que a gente estuda química orgânica, estuda somente materiais vivos. Não, não é somente isso. Quando a gente fala de química orgânica, tá? Então a gente vai falar do estudo do carbono. E esse carbono, ele tem uma propriedade muito maravilhosa que eu comentei para vocês, tomar uma aguinha aqui. Uma propriedade muito maravilhosa que é justamente fazer o quê? Cadeias carbônicas. Tá? Então, assim, ó, o carbono ele é maravilhoso, ele vai ligar com outro carbono, né? E aí eu pergunto para vocês, quantas ligações o carbono faz? Muito bem, o carbono, gente, faz quatro ligações, porque é espelhado, quatro ligações, tá? Então, o carbono ele vai fazer quatro ligações. Então, ele pode, por exemplo, ter um carbono ligado em cima, um embaixo, um na lateral e outro na outra lateral. Né? Então, ele pode fazer uma espécie de ramificação. Aí a gente já vai começar a falar sobre essas cadeias carbônicas. Porque um carbono ligado a outro carbono, nós vamos conseguir fazer cadeias. E às vezes, gente, essa cadeia ela é enorme. Ou às vezes é uma molécula bem pequenininha, né? Como, por exemplo, um octano. É o que a gente fala de octanagem de gasolina. O que é a octanagem de uma gasolina? Então a gente vê que a quantidade de octanos presente. Mas Matheus, o que é um octano? Bom, o octano, gente, é o quê? Um hidrocarboneto. Nós falamos sobre o que era hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são componentes que têm carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, né, basicamente, o que nós vamos ver é o estudo do carbono. Certo? Então, química orgânica, gente, não é nada um bicho de sete cabeças, tá? Vamos bem tranquilinho. Aí tu vai, por exemplo, o professor falou hoje de gasolina. Tem toda uma relação com octano, que tem toda uma relação com hidrocarbonetos, que é a química orgânica. Então, cara, química tá tudo ligado, beleza? Então, vamos falar então sobre como que se deu isso, certo? Tudo começou, então, não magicamente, claramente, mas através do que nós chamamos, que a física pode detalhar para vocês mais facilmente e explicar com umas bases mais fundamentadas, através do Big Bang. Então, né, cientificamente, o Big Bang foi uma grande explosão que faz o quê? Que através dessa grande explosão houve uma atração gravitacional em nuvem de matéria. Então, tudo começou a girar e se aproximar muito rapidamente. Tá? Então, o que aconteceu? Bom, teve o que nós chamamos de fusão nuclear, que é justamente juntar mais de um átomo junto. Então, ó, fusão nuclear. Então, a gente vai juntando um átomo no outro e ele vai se fundindo. Quando a gente fala de fissão nuclear, tá? Então é a gente pegar um átomo grandão, e dividir ele em dois outros átomos, dois ou mais outros átomos. Quando a gente fala de fusão nuclear, a gente pega dois átomos diferentes e fundem o núcleo deles. Agora fica melhor assim, e fundem o núcleo deles, tá? E aí a gente vai formar outros componentes, né? Outros elementos. Então, a fusão nuclear de três núcleos de hélio, tá? Vão dar origem a um átomo de carbono, certo? Então a gente tem que ter essa diferenciação entre fusão e fissão nuclear. O que é? Fusão nuclear é justamente a aproximação de dois núcleos e aí tu vai dar origem a um outro elemento. Fissão nuclear é tu ter um elemento grandinho, tá? Ele tem uma massa grande e aí tu, né, reparte, né, através de um processo altamente calórico, né? Então, imagina no universo aquela confusão do Big Bang, os átomos se chocando em uma velocidade extremamente alta e uma temperatura mais alta ainda para dar origem ao quê? Né?
justamente dar essa fusão nuclear que vai proporcionar essa quantidade de átomos que nós temos no nosso universo, certo? Então, é aí que se deu. E para falar de química orgânica, eu trouxe para vocês, né, um conteúdo que é um conteúdo um pouco mais light, tá? É justamente a primeira aula. Então, a gente vai tipo, devagarzinho, né, falando sobre isso. Então, vamos falar sobre a química do sonhar. Ai, professor, o que tem sonho a ver com química? Sonho tem tudo a ver com química, tá? Tudo a ver com química. Porque são substâncias químicas que vão fazer a gente sonhar. Por que que eu tô sonhando em fazer o Enem? Por que que eu tô, apesar de todas essas adversidades, porque mesmo com uma pandemia acontecendo, eu estou aqui sentadinho ouvindo essa videoaula, por que eu estou aqui empenhado em conseguir aprovar no curso que eu quero, entrar na Universidade Federal, fazer, né, exatamente o curso que eu quero, ser feliz? Porque isso, gente, a felicidade também é química. Então, vou mostrar para vocês hoje o que é essa química do sonhar. Por que nós temos essa química no nosso corpo? E o que é uma substância química? E como é que essa substância química, no caso, a química do sonhar, ela está relacionada com algumas substâncias orgânicas. São substâncias que estão presentes principalmente o carbono. Tá? Então, vamos lá. Então, a química do sonhar, primeiro a gente vai falar um pouquinho do funcionamento cerebral, né? Então, como é que o cérebro funciona, né? É louco porque o cérebro é uma coisa que ele se autoestuda, né? Então, como é que ele funciona? Como é que esse cérebro ele tem essa atividade, tá? Bom, então o cérebro ele basicamente está dividido entre dois hemisférios, certo? Então, as aulas eu vou procurar sempre trazer um pouco mais interdisciplinar, porque o Enem, gente, a gente não vê somente a cadeia orgânica, infelizmente, eu gostaria, né? Isso é mais para quem quer fazer o PAV. O PAV, sim, o PAV é um pouco mais conteudista. Já o Enem, ele é um pouco. Ele anda mais conteudista nessa última edição, principalmente, né? Só que agora, gente, o Enem, ele é extremamente o que? Interdisciplinar. Então, a gente fala de biologia, a gente fala sobre Big Bang, que é uma parte da física, a gente fala também sobre química, né? Então, é completamente interdisciplinar. Então, eu vou trazer para vocês também conteúdos interdisciplinares. Então, a gente até falou um pouco de história. Claro, a gente deixa para os professores de história que são altamente competentes para falar. Mas a gente falou, olha, a química foi descoberta, a química orgânica foi dividida lá em orgânica e inorgânica. Tudo começou com o estudo de Lavoisier, né? Então, foi há 200 anos atrás, né, que começou a se estudar essa química, né? Bom, então o cérebro é principalmente o componente mais importante no nosso sistema, né? Então, um dos principais, né? Então, do lado direito, ele tem consciência artística, criatividade, intuição, né? Imaginação. Já o lado esquerdo é um pensamento um pouco mais analítico, raciocínio, linguagem, lógica, né? Então, ele tem contrações, aliás, ele tem controle de ações voluntárias e involuntárias do corpo, né? E ele tem o que nós chamamos de neurônio, que são justamente os componentes que são os principais componentes que vão dar origem, né, a sinapses nervosas, tá? Mas, gente, eu achei que isso aqui é uma aula de química e não de biologia. Gente, o que a gente está vendo hoje é um pouco também de bioquímica, certo? Tá, então, ó, nós temos aí os neurônios, que são as células do nosso cérebro, né? Então, elas têm o que nós chamamos de sinapses, né, que vão passar de um neurônio para outro algumas informações, correto? Então, bom, agora propriamente, porque vocês já sabem mais ou menos o funcionamento ali do cérebro, vamos falar sobre a química do cérebro. Nossa, mas por que eu tô triste hoje? Mas o que está acontecendo, né? Ah, mas essa quarentena tá assim, ó, deixando as pessoas bem tristes, né? Mas por que isso está acontecendo? Por que eu ficar em casa às vezes, ai, que saco, que chato, fico irritado, né? Então hoje a gente vai ver também o que é a química do cérebro. Bom, então o cérebro, ele tem vários componentes assim que envolvem química. Por exemplo, aí vocês podem ver no slide aqui embaixo, aqui, ó. Vocês podem ver, tá? Bom, nós temos alguns componentes químicos que estão presentes no cérebro: dopamina, serotonina, ocitocina, noradrenalina, tá? E adrenalina. Bom,
A mais comum que todo mundo sabe é aquela assim, ó, adrenalina. Gente, tá assim andando. Bom, antigamente, né? Quando a gente podia andar na rua, fique em casa. Detalhe, fique em casa, use álcool gel e máscara, tá? Uma coisa que a gente fazia na rua, a gente andava, tá de noite, aí de repente vem alguém e tenta levar alguma coisa nossa, tipo um assalto, vamos supor. O que, que a gente vai liberar? A gente vai liberar adrenalina, porque a gente tá num parque de diversões, a gente podia, saudades, parque de diversões, a gente podia fazer o quê? Andar nos carrinhos e liberava o quê? A adrenalina. Então, a gente pode, eu trouxe para vocês ali, essas substâncias químicas, dopamina, serotonina, ocitocina, né? São substâncias, gente, que são substâncias químicas orgânicas, tá? Então, a gente tem por base dessas substâncias o carbono, tá? O carbono vai formar justamente essas cadeias, tá? Então, por exemplo, ali, a gente pode ver no slide que está sendo projetado aí embaixo para vocês. A dopamina, quando nós temos um excesso muito grande de dopamina, foi identificado que pessoas com esquizofrenia possuem esse excesso de dopamina. Quando nós estamos ansiosos, né? Então nós temos o quê? Pouca. Nós estamos muito felizes. Nossa, eu comi aquele chocolate maravilhoso. Nossa, aquele sushizinho. Maravilha, uma coisa muito. Quando você está muito feliz, o que, que você tem? Você tem felicidade e aí você tem bastante produção de serotonina, que é um dos componentes também que nós vamos ver a seguir. O que, que é uma serotonina? Né? Por exemplo, se a pessoa desenvolve uma doença chamada depressão, que a gente já conhece, que nós temos? Nós temos níveis baixos de dopamina e serotonina, tá? Agora, quando a gente está apaixonado, meu Deus, veio aquele crushzão, assim, a gente está apaixonado, tem aquela borboleta no estômago, que dá vontade de ficar com aquela pessoa o tempo todo, né? Que você fica assim, ó, né? Uma delícia. O que, que você tem? Você tem dopamina, serotonina, tá? E oxitocina num nível bem elevado. Então você está feliz com a vida, você, ó, na pele fica outra coisa, né? Maravilhoso. Aí nós temos níveis que vão alterar. Aí, por exemplo, aí nós estamos em luta ou fuga. O que, que vai ter? Nós vamos ter a noradrenalina e a adrenalina funcionando a todo pau. Aí, assim, ó, é aquele sentimento de fuga, né? Aquela coisa assim, meu Deus, eu preciso sair, eu preciso fugir, né? Então, nós temos justamente esses componentes muito acentuados na química, certo? Então, vamos lá, tá? Se vocês tiverem dúvida, gente, não esqueçam, coisa contrária, não esqueçam de que, para tirar dúvida, é só ir para o chat. Aí, no chat, nós temos professores de química que vão selecionar as dúvidas que vocês têm para tirar as dúvidas comigo e responder na live. Beleza? Então, vamos seguir. Se vocês quiserem que a gente vá mais devagar, se a gente quiser que a gente fale mais pausadamente, é que eu sou muito agitado. Então, agora eu estou liberando bastante adrenalina, né? Que é uma coisa, uma luta. Uma luta não, vamos lutar. Eu que lute tem um projeto aí da professora Isis, da professora Rômulo, que também está vinculado, né? A essa parte do Enem, tá? Então, quando a gente vai liberando adrenalina, também nós temos esses sentimentos de impulsividade, né? Então, como eu vou chegar no crush? Vai liberar adrenalina. Então, todos esses componentes, o quê? Agora, a gente vai ver esses componentes na química. Professor, já começou. Olha isso. Aí vocês olham aqui embaixo, aqui. Olha isso, gente. Não. Chega nessa hora da prova, olha essas estruturas assim, ó. Já me bate o desespero. Já é uma coisa assim, meu Deus do céu, eu não estou entendendo o que está acontecendo, né? Nossa, tá difícil. Gente, não é difícil, tá? Então, a química dos sonhos é liberada principalmente pela serotonina, tá? Então, vocês podem ver a fórmula dela aqui embaixo, tá? Vocês vão poder ver. Olha só, ela é uma molécula química maravilhosa que tem relação com o quê? Com a quantidade de carbonos, tá? Sim, podemos, bom, falar sobre esse mecanismo de luta e fuga. Bom, vai liberar, então, justamente esses componentes. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Uma dúvida da Jane. Jane, daria para explicar depois o mecanismo de luta e fuga? Podemos, sim. Tá? Quimicamente, depois a gente pode, eu posso mostrar para vocês o que é, né, esse componente de adrenalina, né?
e o que ele faz no nosso cérebro para a gente poder justamente ter esse componente. Então, essas duas substâncias químicas, que é a noradrenalina e a adrenalina, às vezes, por exemplo, faz a gente entrar em estado de alerta, então a pupila dilata, né? Nós temos justamente um instinto de que às vezes a gente fica todo mole porque vai liberar esses componentes vão relaxar os músculos para a gente poder correr, por exemplo, né? Então, é uma das coisas muito dinâmicas no nosso corpo. Às vezes, quando a gente está com essa luta ou fuga, né? Às vezes até uma dor de barriga, a pessoa fica nervosa, né? E tudo isso são componentes químicos que vão fazer uma reação em cadeia na gente, para a gente justamente poder ter esse mecanismo de fuga mais acentuado. Então, às vezes, por exemplo, quando passa aquela coisa assim, a gente relaxa, o músculo a gente fica um pouco mais contraído, depois relaxado, para a gente poder conseguir fazer essa corrida, né? Essa luta ou essa fuga. Mas depois a gente vai ver direitinho esse componente de eu posso projetar, que eu vou tentar projetar, porque a gente está ainda em estado inicial de aula EAD, né? Mas a gente eu vou tentar projetar essa substância chamada adrenalina. Tem várias pessoas até que tatuam, né, adrenalina, serotonina, bem interessante. Depois, Jane, a gente vai falar sobre essa tua dúvida, tá? Vamos primeiro falar sobre a serotonina, que é justamente um dos componentes que fazem o quê? A gente sonhar. É verdade, gente. Por que que a gente vai sonhar? O que que é esse sonho, né? Por que que a gente está aqui falando que a gente quer um futuro melhor, né? Por que que a gente está aqui estudando justamente para conseguir esse futuro, né? Eu mesmo sou filho de universidade federal, então eu sei a importância do que é um estudo, né? Eu vim de escola pública, escola municipal, escola estadual e federal, bem exatamente nessa escala, assim, né? Eu fiz o ensino fundamental no municipal. Um beijo aí, pessoal do EMASC, não sei se alguém vai ver, o pessoal da Cascata. No estadual, Nossa Senhora de Lourdes, altamente qualificados também. Nós tínhamos até, inclusive, aula até de francês, se a gente quisesse. Então, era um estadual bem assim, ó, focado, nós tínhamos professores muito bons. Né? Então, e federal, Universidade Federal de Pelotas. Tá bom. Encerrando, que não é para falar da minha vida, né? Para falar sobre a química, nós temos essa molécula maravilhosa que a gente pode ver, que a gente chama de serotonina. Serotonina, então, é uma molécula que faz que você sente quando você se sente importante, tá? Mas não estou dizendo daquela pessoa, ah, meu Deus, aquela lá se acha. Ah, meu Deus. Não, mas é tu sentir que tu consegue, é sentir que tu vai conseguir, que tu vai fazer um Enem, que tu vai conseguir pegar aquela prova e mostrar quem é que manda, tá? Vai liberar serotonina, sim. Vai liberar, vai ser por bem ou vai ser por mal. Então, o que é a molécula de serotonina? Olha, a gente pode ver o que é. Ela é, por exemplo, vou recordar momentos felizes. Nossa, eu passei agora domingo, sei lá, bom, é que agora não dá mais para a gente ter esse contato com a nossa família, que mora só, enfim. Mas se eu tô com a minha família, por exemplo, né, na minha casa, eu tenho contato com a minha mãe no Dia das Mães, vou lembrar daquele abraço, né? E aí, o que eu vou liberar? Vou liberar exatamente o que? Serotonina. Beleza? Aqui a gente pode ver a serotonina, que ela é uma molécula, ó, a gente pode ver aqui, ó, nós temos, eu vou tentar escrever aqui, tá? Vamos ver se eu conseguirei. Aqui, ó, dá para ver um pontinho, mas eu vou tentar escrever. Olha que lindo, tem um mecanismo de escrita na live. Olha aqui, isso aqui que eu marquei para vocês, tá? Olha, agora a gente pode ver mais facilmente. Isso aqui a gente pode ver que a gente chama de uma coisa maravilhosa chamada hidroxila. Bom, a hidroxila é um componente formado por OH. Professor, mas isso é cai também, tá? Então, a gente pode ver que existem, que essa estrutura aqui é o que a gente chama de estrutura em linha, tá? Que é o que a gente vai ver que cada pontinho, eu vou tentar mostrar para vocês, colocar, não, puxa, eita, aqui, parar a apresentação, tá? Aí eu vou mostrar para vocês que aqui, tá vendo? Meu pai. Aqui tá vendo? Não, não tá vendo porque assim, eu risquei completamente o negócio e ficou assim. Eu achei uma coisa maravilhosa aqui. Aqui
Aqui volta. Agora vocês estão vendo a minha cara enorme, né? Porque assim, ó. Tá. Vocês estão vendo ali, ó. Eu vou marcar em vermelho para vocês. Cada. Sabe, vocês estão vendo aquela estrutura ali, ó. Cada parte, cada pontinho, tá? Daquela parte ali. Vou voltar aqui porque não tá bonito. Aqui é um carbono, gente. Tá? Não vou conseguir. Vou tentar, mas não tenho certeza. Aqui tem um pontinho. É que eu estou fazendo pelo celular, gente. Então vocês podem ver que eu não sou bom em colocar. Bom, vocês podem ver que é estrutura em linhas e cada pontinho eu vou marcar um pontinho para vocês. Aí, ó, exatamente aí, essa fininha, né? Essa parte assim, o que ela é? Ela é justamente um componente. Vou tentar fazer. Agora tá melhor. Agora ficou maior. Bom, tá? Cada pedacinho ali é um carbono. Então vocês podem ver que existe um carbono no ponto vermelhinho ali. Nós temos um outro carbono aqui, tá? Um outro carbono aqui, tá? Nós temos vários carbonos ali presentes. Tá? Deixa eu ver só se não me gera nenhum tipo de pergunta. Tudo certo. Tá. Então, ali nós temos vários carbonos ali, né? Então, esse carbono, ele está fazendo, por exemplo, ali, esse que eu vou marcar de uma cor diferente. Aqui, tá vendo? Vocês vão ver um pontinho azul aqui, ó. Tá? Esse carbono, ele está fazendo duas ligações. Na verdade, faz quatro, né? Mas duas ligações com outros carbonos. Então, ele faz ligação com o outro carbono adjacente e o outro carbono do lado. E mais duas ligações com o hidrogênio. Então, quando a gente for ver uma molécula, gente, ali tem vários carbonos. Só que, professor, cadê o hidrogênio dessa molécula? Bom, cadê o hidrogênio? Ótimo, o hidrogênio, nessa representação, ele não vai, tá, gente? Ele só vai, por exemplo, quando é na hidroxila ou nos grupamentos funcionais, amina, amida, tá? Como ali nesse caso aqui, eu vou grifar para vocês um dos grupos funcionais, tá certo? Então, por exemplo, aí ele vai o hidrogênio, mas dentro, né, dessa estrutura inteira aqui, o hidrogênio ele não é representado. Porque automaticamente tu pensa assim, bom, o carbono está fazendo duas ligações, tá? Ele está fazendo uma ligação com um carbono e outro com outro. Bom, então o que eu posso falar a respeito disso? Que esse carbono ainda está faltando duas ligações, porque o carbono ela faz quatro ligações, né, gente? Nunca esqueçam isso. Regra básica da química orgânica. O carbono ele faz quatro ligações, tá? Uma, duas, três, quatro. Bom, se na minha estrutura nós vemos que ele está ligado com um carbono e está ligado com outro, quantas ligações vai faltar para chegar a quatro ligações? Duas. Duas. Tá? Duas. Então, se eu estou faltando duas ligações, quem eu coloco para fechar essas quatro ligações? Dois hidrogênios. Então, ali naquela molécula, todo carbono que estiver fazendo uma ligação com carbono e com outro carbono, eu vou dizer que ainda está faltando duas ligações. E se está faltando duas ligações, quem eu vou colocar nessa estrutura aqui, que a gente chama de estrutura de linhas? Dois hidrogênios. Beleza? Para a gente poder formar o que a gente chama de regra do octeto, que provavelmente vocês já viram, mas a gente vai reforçar esse conteúdo, tá certo? A gente vai reforçar isso aí, vai falar sobre regra do octeto, o que é, como é que ele faz ligações, tudo isso na química geral. Então não se preocupe, beleza? Então, vamos dar continuidade. Bom, aí nós temos, então, além da serotonina, nós temos a molécula de dopamina, certo? Então, se houver pouca dopamina, verificou-se, então, que animais ficam menos propensos a trabalhar por um propósito. Então, se a gente tiver níveis baixos de dopamina, é aquela coisa, eu não consigo estudar, não dá vontade de estudar. Então, o que acontece? É um nível baixo de dopamina, tá? A dopamina, então, em relação com a motivação, em relação a custo-benefício. Eu estou me sacrificando agora, mas eu estou parado agora, em plenas 18h44 da noite, justamente para fazer o quê? Para estudar, porque eu sei que daqui a pouco isso vai ser compensado através de uma nota maravilhosa no Enem para fazer o curso que eu quero. Então, eu estou liberando dopamina. Eu estou dizendo, não, agora vai, eu vou estudar. O que está liberando aí? Dopamina, entendeu? Tá, essa substância química,
ela é acionada quando se dá o primeiro passo rumo ao objetivo. Então, gente, vocês estão cheíssimos de dopamina, porque o primeiro passo para vocês aprovarem no Enem é esse. É justamente fazer o quê? É assistir às lives do desafio. Agora vocês estão em casa, nossa, que saco essa quarentena. Vamos liberar dopamina, que jeito? O primeiro passo para tu dar, para tu poder sonhar, para tu poder falar sobre isso, para tu poder justamente dar um primeiro passo e ir atrás dos teus objetivos, vai liberar dopamina, tá? Então, é justamente essa substância química, ela é acionada quando se dá o primeiro passo rumo a um objetivo, certo? Ou quando a meta é cumprida. Ou seja, os sonhos, os desejos, os anseios, tudo vai ter o quê? Liberado dopamina, certo? Vamos lá, então. Aí nós temos, então, uma molécula de dopamina. Olha aí que linda, maravilhosa, perfeita molécula de dopamina. Então, a gente pode dizer que é uma molécula que a gente é responsável por sonhar também. Uma molécula de dopamina faz a gente sonhar, cara. Sonhar, digo, não no sentido de dormir e, né, vamos sonhar, mas no sentido de sonhar planos, de fazer planos. Olha a molécula de dopamina, tá? Então, a molécula de dopamina é uma molécula que a gente, na química orgânica, classificamos essas moléculas, classificamos essas cadeias carbônicas, tá? Bom, então essa molécula de dopamina, a gente vai falar um pouquinho mais da estrutura dela, tá? E também da classificação química dessa molécula. Então, aí eu vou mostrar para vocês duas moléculas que a gente chama, uma que a gente já viu, que é a dopamina, e outra que é a serotonina. Bom, aí a pergunta é, o que essas moléculas, então, têm em comum? Então, a gente pode ver aqui, vou grifar para vocês aqui, tá? Aqui, ó, uma coisa que nós temos em comum, hidroxilas. Nós temos uma hidroxila ali semelhante, tá? Tanto a molécula de dopamina quanto a serotonina. Isso nós já falamos anteriormente. Então, a gente pode ver também, eu vou grifar em vermelho, verde-limão, que eu acho pertinente, verde-limão. Aqui, ó, nós temos o que? Esse aqui, queridos e queridas, nós chamamos de anel aromático. Vou esperar vocês um pouquinho para dizer o que é um anel aromático, tá? Um anel ou meizeno, né? É justamente uma molécula, uma parte da molécula, uma molécula que vai dizer o quê? Que essa estrutura aí. Então a gente pode ver que uma estrutura que tem 6 carbonos nela, tá? Que tem aí, professor, o que é esses ranhozinhos, assim, essas coisinhas, esses risquinhos aí dentro, né? Dentro do dentro da estrutura, tá? São as duplas ligações. Aí o Rodrigo perguntou aqui: a hidroxila é a linha que fica fora do hexágono? Não, aquela linha que está presente ali, tá? Está indicando que aquele carbono está ligado naquela hidroxila. Então a gente fala que a hidroxila, vou ver se eu consigo marcar para vocês, tá? Vou tentar marcar de roxo, tá? A hidroxila é o OH. Nós chamamos de hidroxila, tá? E esse pauzinho, vamos dizer assim, que está ligado ali, é justamente para poder sinalizar que essa hidroxila ela está ligada com esse carbono, tá? Então, o que? Essa hidroxila está ligada com aquele carbono. Que jeito nós vamos configurar, nós vamos dizer que o carbono está ligado com aquela hidroxila? Justamente através dessa representação. Então, se ela tem um pauzinho, assim, indo em direção a essa hidroxila, esse OH aqui, nós dizemos que essa substância ela está ligada com essa hidroxila. Esse pauzinho, essa representação, é que a gente chama de ligação química. Então, nós temos um carbono que está ligado a uma molécula de hidroxila. Entendeu? Então, é isso que é. Tá? Essas linhas que ficam no interior desse hexágono, que nós chamamos de benzeno, né? Nós chamamos de duplas ligações. Tá? Então, quando o carbono ele faz mais de uma ligação, ele tem uma ligação simples, dupla, tripla, né? Então o carbono ele consegue fazer essas ligações. E nós chamamos essas ligações, quando o carbono faz ligação com outro carbono, de insaturação.
tá? Eu vou desenhar para vocês aqui. Vamos lá. Carbono vai ligar. Nossa, olha a ligação. Vou fazer uma ligação melhor. O carbono vai ligar com o outro carbono, tá? Isso é uma ligação simples. No momento em que nós temos um outro carbono ligado com outro carbono, nós temos o que nós chamamos de dupla ligação. É isso exatamente o que está acontecendo ali, nesse anel aromático, nesse benzeno, né? Nós temos ligações duplas com o carbono. Então, o carbono ele tem essa coisa maravilhosa de conseguir fazer ligações duplas com o próprio elemento. Então, a gente pode ver ali que existe, por exemplo, um anel aromático. Então, a gente pode ver, e esse anel aromático também ele pode ser representado da seguinte forma. Vou desenhar num cantinho aqui para vocês. Da próxima vez que eu for dar aula para vocês, eu vou separar um slide em branco para a gente poder desenhar. Que aí eu vou desenhar para vocês, que é mais fácil. Eu vou desenhar em cinza. Olha, desenhar com o dedo no celular tá sendo assim, ó, o ápice da minha quarentena. Tá? Isso aqui é a mesma estrutura. Ele pode também ter uma bolinha dentro. Nossa, ficou horrível. Talvez tenha ficado horrível, porém, meus dados de desenho são muito melhores no quadro. Porém, não estamos podendo, né? Então, isso é uma estrutura que também a gente chama de benzeno, o anel aromático. Que essas duplas, elas estão, que nós chamamos de ressonância, elas estão sempre mudando de configuração, mas as três duplas, elas ainda seguem existindo. Tá? Então, vocês, claro, gente, hoje é uma aula introdutória, tá? Então não se preocupem que tudo isso a gente vai ver nas outras aulas. Isso, gente, é o primeiro contato que vocês estão tendo com a molécula química, tá? Não se preocupem, a gente vai detalhar isso, ó, do começo ao fim. Não se preocupem. É o primeiro contato, quero que vocês entendam que é o resumo, então, da nossa aula, faltando agora 8 minutos para acabar. Nosso resumo da nossa aula é o seguinte: a química orgânica, ela estuda não somente coisas vivas, tá? Mas também elementos que não são vivos. Por exemplo, grafite, diamante, tá? Que o carbono, ele é responsável por fazer justamente essa cadeia carbônica. Olha só quantos carbonos. Deixa eu tentar colocar aqui o celular. Bom, vocês podem ver que tem essa estrutura aqui de casinha, né? Cada pontinha dessas estruturas é um carbono. Então, o carbono ele vai conseguir justamente fazer essas várias ligações entre ele, que a gente chama de cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas a gente pode classificar elas. Bom, a gente vai classificar elas nas próximas aulas. O que é uma cadeia aberta, fechada? Isso vocês já devem ter visto aí no ensino médio. Uma cadeia aberta, fechada, insaturada, saturada, homogênea, heterogênea. Meu professor, o que está acontecendo? Até baguncei o cabelo aqui, ó. O que está... Minha nossa. Vai ficar assim. O que está acontecendo? Eu vou ter que decorar tudo isso, gente. Olha, química orgânica, infelizmente, é um pouco de decoreba. Né? A gente não gosta muito, mas é um pouquinho. O bom mesmo é a gente entender, olhar para essa molécula e pensar assim, mas tem uma hidroxila ali, né? Então, entender esse mecanismo é uma outra coisa. Entender o que é, por que o carbono faz 4 ligações, ou por que ele está fazendo essas 4 ligações, né? Como que se dá isso? Então, gente, é maravilhoso, a química é maravilhosa, tá? Então, a gente pode ver que dentre essas duas diferenciações, né, a gente pode ver que a molécula tem várias coisas, né, parecidas. Então, nós temos hidroxilas ali presentes, né, essa molécula de dopamina e serotonina, né? Nós temos justamente essa diferenciação, que nós temos um anel aromático. Mas, gente, não desistam da química. Ela é fácil, tá? Ela é mais fácil do que a gente pensa. Então, vamos com calma. Hoje, se vocês saírem daqui entendendo que o carbono faz 4 ligações, que ele pode formar cadeias e que essas cadeias carbônicas elas podem formar uma infinidade de componentes químicos, para mim já está ótimo. E que o carbono ele pode fazer justamente o que essas duplas ligações, ligações triplas, né? Tudo isso aí maravilhoso, entendeu? Se vocês saírem já sabendo, entendendo que existe essa estrutura de linhas e que essa estrutura de linhas ela justamente faz com que o carbono ligue com outro carbono,
passar para a próxima, então. Tá? Passei o slide aqui. Próximo slide, vai, filho. Passa. Aí, nós temos aqui. Bom, então, o que tem uma igualdade entre essas duas moléculas? Ambas são moléculas estudadas na química orgânica e tem uma função química que nos faz sonhar e sermos felizes. Então, gente, as moléculas que a gente viu anteriormente, tanto a dopamina quanto a serotonina, provavelmente está liberando aí para vocês, justamente porque vocês estão sonhando com um curso tão desejado de vocês. Essas duas moléculas são basicamente a forma da felicidade. Tá? Então, a gente pode classificar essas cadeias carbônicas em quê? Abertas, fechadas ou mistas, tá? Só um pouquinho, que nós temos agora uma pergunta. Ah, tá. Eu posso explicar um pouco mais devagar, sim. Agora nós estamos em 4 minutos para encerrar, né, a live. Então, mas na próxima já fica uma dica para a gente poder explicar um pouquinho mais devagar. É que, gente, não tem ideia, é que vocês estão me conhecendo agora, mas assim, ó, eu sou uma pessoa extremamente agitada, muito agitada, então eu tento falar muito, muito rápido. Mas nas próximas lives a gente vai fazer um pouquinho mais pausadamente. Como a gente tem um tempo curto, então aí a gente resolveu fazer um, eu pelo menos resolvi fazer um pouco mais dinâmico para ninguém dormir, né? Vamos dizer assim. Não, mas na próxima aula a gente vai um pouquinho mais devagar, um pouco mais pausado, para a gente poder entender. Mas, gente, não se preocupem, tá? A gente vai ter também os podcasts que justamente são para vocês ouvirem em casa, chegarem, né? Estou cansado hoje, vou ouvir um podcast, falar sobre isso. Eu vou falar próximo sobre álcool gel, sobre álcool 70, porque o álcool 70 é eficiente, porque as outras não, tá? Então, nas próximas aulas, vão ser outros professores. Então, nós temos no grupo da Química, nós temos atualmente 4 professores. Nós vamos fazer seleção para mais professores. Atualmente, nós temos 4 professores. Eu, né, o Matheus, nós temos a Isis, nós temos a Michelle, nós temos a Janaína, tá? Então, a gente vai criar, né, um cronograma direitinho para vocês, para a gente dar continuidade, não ficar tão fragmentado esse conteúdo, para a gente poder falar a respeito disso um pouco mais pausadamente, para a gente poder falar a respeito disso, tá? Da química orgânica. O nosso próximo conteúdo, então, seria a classificação dessas cadeias carbônicas, mas aí a gente deixa para a próxima live, tá? Bom, gente, então estou faltando aí 2 minutos para acabar a parte da química. Eu queria agradecer a todo mundo, né, que fez essa live acontecer, principalmente o pessoal do desafio, que tem o pessoal técnico que está me ajudando, e o pessoal também da química fazendo bastante força. Teve uma hora que parou o áudio aí, o pessoal me avisou. A Isis também, que está professora de química, que está justamente fazendo que me passando as perguntas de vocês, tá? Então, agora vocês vão ter o conteúdo, vocês vão ter 30 minutos de intervalo, tá? Fazer um lanchinho para ir no banheiro, pegar uma água, né, etc. Depois vocês vão ter uma aula de história super fera, tá? Então, o que eu tenho que vocês precisam entender? Não vai ser fácil, mas também não vai ser tão difícil, tá? A gente vai superar esse momento, a gente está resolvendo fazendo essas lives, não é o ideal, porque o ideal, claro, seria a gente ter esse contato em sala de aula, mas infelizmente a gente não está podendo ter, né? Então, já uma dica para vocês, assim, ó, na próxima aula de química a gente vai ver sobre classificação das cadeias carbônicas. Quem puder em casa, então anotem aí, classificação de cadeias carbônicas. Quem puder ver em casa esse conteúdo antes da live, seria extremamente interessante para a gente poder debater isso aí em aula. Porque daí a gente já vem com um conteúdo já pré-estabelecido. Então a gente pode já falar sobre isso, tá certo? Então nas próximas aulas a gente vai ver o quê? Classificação de cadeias carbônicas, tá, galera? E agora, também vou agradecer o Lucas, que está cuidando da live, está gravando a live, tá? Esse conteúdo vai ir para o YouTube, tá? Não esqueça. Eu perdi, gente. Não deu certo. Vai para o YouTube, tá? Não se preocupem, a gente vai fornecer vídeos no YouTube, podcasts e lives, justamente para vocês poderem arrasar no Enem, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Não se preocupem, muito cuidado quando a gente for falar de química orgânica. Ela não é difícil, não se apavorem, tá? Então, esse conteúdo a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais, tá? Então, ó, um beijo para todo mundo.
Sigam estudando. Na próxima aula, então, nós vamos ver a classificação das cadeias carbônicas, tá? Não esqueçam, tentem estudar um pouquinho isso em casa, porque a gente vai ver isso na próxima aula. Já anotem aí, procurem conteúdo na internet, tragam suas dúvidas, que a gente vai estar aqui disponível para vocês, para solucionar o que vocês quiserem, tá bom? Então tá, um beijo para vocês. 7h30 começa a live da história, que vai até as 8h30 aí. Façam 30 minutos de intervalinho e fiquem bem, fiquem em casa, quem puder ficar em casa, quem não puder trabalhar, usem máscara, quem não puder, quem tiver que ficar na rua, usem máscara, passem álcool gel e cuidado, muito cuidado redobrado, tá, gente? Porque a gente vai atravessar ainda o pico do Covid. Um beijo para vocês e bons estudos!